Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é a mini aula Quais são as técnicas de avaliação e intervenção em neurociências? Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em neurociências da infância e adolescência. Trata-se de uma pós-graduação lato sensu na parceria entre Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. O formato é misto. Parte do curso é presencial, o que permite amplo network entre os profissionais que estão realizando o curso e também, além desta parte presencial, outra é à distância, onde a senhora ou o senhor pode realizar do conforto de onde estiver, com acesso à banda larga. Então, nessa nossa aula, nós queremos fazer uma revisão sobre as neurociências. A neurociência, então, trata-se de uma área do conhecimento necessariamente multiprofissional. Por isso que nós temos este curso para pedagogos, psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, advogados e outros interessados que são graduados, que desejam trabalhar com crianças e adolescentes, tanto no cenário clínico de diagnóstico e tratamento, como também no ambiente escolar, com avaliações, readequações e também reabilitação, e no cenário jurídico com avaliações e reeducação. Então, as neurociências, elas obrigatoriamente constituem um marco de que é necessário juntar várias fontes de saber de diferentes origens para a sua melhor compreensão e a construção de um saber aplicável na clínica, na educação e na justiça. Então, compostas por sub-áreas como neuropsicologia, neurologia, neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica e pelas ciências comportamentais. E, obviamente, não existe só um modo de avaliação e essas avaliações provêm de saberes oriundos, originários de diferentes campos do conhecimento. Logicamente que, como tudo, trata-se de uma área ainda em amadurecimento, felizmente um amadurecimento acelerado e que a sua atuação tem tanto vantagens como também desvantagens. Então, vantagens e desvantagens dos métodos são custos, clareza, especificidade, resolução, restrição, abrangência, possibilidade de generalização e entre outros. O entre outros que eu coloco aqui de dificuldades dessa área de atuação é que ainda não existe consenso para muitas das atuações, ou seja, várias e várias das atuações em neurociências, elas ainda são controversas, não consensuais e que carecem de uma padronização e de uma organização sistemática. E buscar sempre uma visão sistêmica da relação cérebro e comportamento. Então, o que nós batemos na tecla persistente é que precisamos, de maneira harmônica, considerar os aspectos que são exclusivamente do cérebro, ou seja, a parte física, que se for danificada, por exemplo, por um traumatismo crânioencefálico, por uma intoxicação, por exemplo, por chumbo, vai refletir no funcionamento mental, que é a mente, ou seja, onde há o processamento de memória, atenção, concentração, resolução de problemas. Então, nós sempre procuramos uma visão sistêmica desse estudo sobre mente e cérebro, integrada e não excludente. E métodos de manipulação. Sobre métodos de manipulação que também vamos colocar com muita propriedade e riqueza nas aulas, tanto presenciais como à distância. Então, técnicas de inibição. Alterar a atividade neural do cérebro para verificar se o comportamento esperado é suprimido na presença do estímulo que o elicia. Então, nós temos inibição temporária reversível por microingestões anestésicas locais, por congelamento mediante sondas criogênicas que reduzem a atividade cerebral ou ainda por depressão alastrante induzida pela administração de cloreto de potássio. Ou seja,
ainda que algumas dessas informações elas tenham características pelo seu aspecto histórico e não prático, ou prático limitado, tudo isto, fique curioso mesmo, nós vamos aprofundar de conhecimento lá durante a pós-graduação. Inibição permanente e irreversível de áreas e funções cerebrais, nós temos lesões eletrolíticas ou por radiofrequência, lesões de corpos celulares e de neurotransmissores específicos e ablações químicas ou a vácuo. Portanto, muitas questões polêmicas, algumas em uso, algumas aceitas em alguns países, outras não aceitas em outros países. Enfim, nós temos aqui muito a estudar e muito a contribuir para as atuações clínica, educacional e jurídica das neurociências. A estimulação elétrico-química, nós temos ativação de áreas restritas do cérebro com vista a determinar se o comportamento ocorre quando normalmente seria ausente. Modulações da atividade cerebral por estimulação magnética transcraniana e estimulação transcraniana por corrente contínua. Estimulação magnética transcraniana já aprovada pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento, por exemplo, de alguns casos de depressão e em pesquisa para muitas e muitas áreas da saúde mental. Então, métodos experimentais, por assim dizer, nem sempre um termo consensual entre os pesquisadores e mestres dessa área. Então, testes de baterias neuropsicológicas com testes padronizados desenvolvidos para avaliar o desempenho do indivíduo em relação a processos cognitivos específicos. Permitem inferência sobre a possível localização de lesões cerebrais. Registros eletromagnéticos. Registro de unidades, células únicas ou múltiplas, com potenciais evocados relacionados a eventos, magnetoeletroencefalografia e eletroencefalograma. Então, algumas vezes, esses testes, esses exames, eles são avaliados não para descartar um determinado adoecimento, mas não para confirmar o adoecimento, mas sim para descartá-lo. Registros neuroquímicos através de análise in vivo em tempo real, por microdiálise ou por voltametria ou análise pós-morte de ensaios regionais ou ensaios por micropunções. Enfim, muita informação, muita aplicação, muita controvérsia, muito a estudar e separarmos itens aplicáveis de itens de pesquisa, de itens de uso clínico, outros diagnósticos, outros que vão contribuir com decisões judiciais. Então, os registros por neuroimagem, autorradiografia, tomografia por emissão de pósitrons, tomografia computadorizada por emissão de fóton único, ressonância magnética nuclear funcional, tomografia axial computadorizada. Lá no começo da aula, nós falamos de que uma das limitações eram custos. De fato, vários desses exames são de custos elevados, muitos deles não disponíveis ainda no Sistema Único de Saúde. Métodos de mensuração de substâncias relacionadas a neurotransmissores, utilizado para localizar proteínas relacionadas com a função cerebral e para determinar mudanças de longo prazo relacionadas à atividade neural alterada, imunohistoquímica, hibridização. Outros métodos constituem métodos de modelagem computacional, métodos utilizados para reabilitação em neuropsicologia, como neurofeedback. Conheço vários clientes, pacientes que beneficiaram de neurofeedback no tratamento de transtorno obsessivo-compulsivo, no tratamento de fobias específicas, no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. E métodos recentes que utilizam biomarcadores, como traçados radiomarcados, que permitem identificar a partir do líquido cerebroespinhal a suscetibilidade individual a determinadas doenças, como, por exemplo, Alzheimer. Dessa maneira, aí fizemos um passeio, uma panorâmica, com a situação de vários modos de se avaliar em neurociências. Desde modos não interventivos, como, por exemplo, através de um exame neuropsicológico, através de meios com propedêutica armada, como, por exemplo, a realização de ressonância nuclear magnética, intervenções que vão desde abordagens terapêuticas até outras intervenções, como, por exemplo, cirurgia, neurocirurgia. Enfim, as neurociências são ricas,
pouco consensuais, altamente desafiadoras e temos muito, muito, muito a aprender e especialmente aplicar para os nossos clientes na educação que podem ser avaliados, sofrer intervenção e melhorarem muito suas performances educacionais na clínica, onde há grande quantidade de pessoas que precisam de melhor diagnóstico, melhor intervenção terapêutica, com resultados clínicos muito mais esperados que ainda não foram obtidos. E, no contexto jurídico, nós podemos ter avaliações muito mais fidedignas em relação, por exemplo, à perspectiva futura de reincidência nos casos de conflito com a lei. Enfim, as neurociências constituem área desafiadora, instigante, prazerosa e cuja formação permitirá um grande avanço de perspectiva de trabalho, alta competitividade em concursos públicos, entrevistas de empregos, processos seletivos, para atuar em múltiplos cenários educacionais, da saúde e jurídicos. Por isso, tem aqui, tanto na tela como abaixo do vídeo, um link que você clicando dá acesso direto ao site da Unip, onde vão ter informações detalhadas sobre as partes pedagógica, administrativa, metodológica, financeira. Por falar em parte financeira, as nossas pós-graduações possuem valor justo. Além disso, se a senhora ou o senhor é ex-aluno ou formando da Unip, ou também se trabalha em uma empresa conveniada, vai ter acesso direto a desconto na realização desta pós-graduação. Se você não foi beneficiado, beneficiada por essas duas oportunidades de desconto, então tem também outras oportunidades. Por exemplo, a Unip, para facilitar o acesso ao ensino e a sua boa formação, então tem uma política própria de financiamento. Mesmo curso com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas e cursos com duração de 18 meses podem ser quitados em até 24 vezes. Enfim, nós estamos fazendo de tudo, sem intermediação de banco, para facilitar o seu acesso, a sua inscrição e matrícula imediato e a realização da nossa pós-graduação. Outros diferenciais muito importantes que fazemos questões de destacar. Um deles é que os nossos professores, além da atuação no mercado de trabalho como docentes, têm atuação prática. São pedagogos que coordenam escolas, ministram aulas para alunos com necessidades especiais, são médicos que atuam no CAPS da infância e adolescência, o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, são psicólogos que avaliam em seus consultórios e clínicas exames neuropsicológicos, são advogados que atuam nas varas de famílias e da infância e adolescência. Enfim, nós temos um curso muito bem detalhado para a sua formação altamente diferenciada, para torná-la muito competitivo nessa área de atuação com amplo mercado de trabalho. E além disso, nós sempre solicitamos aos nossos professores que ministrem as aulas, colocando teoria na prática e prática na teoria, de modo que os nossos alunos, ao final de cada aula, tenham adquirido os conhecimentos que possam aplicar imediatamente para a melhor performance em suas atuações profissionais ou na realização de seus concursos e provas. Dessa maneira, então, como prova da disponibilidade que estamos para responder todas as suas dúvidas de qualquer temática, está aí meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br, o meu celular direto, 11 99622 8835. Podem comunicar comigo por mensagem de texto, de voz, WhatsApp, ligação. Se eu não puder atender na hora, atendo a maioria das vezes com respostas no mesmo dia. E na nossa equipe pode fazer contato pelo curso@vidamental.com.br e também pelo fone 999016189. Querem falar diretamente com o Unip? Ótimo! Há uma equipe enorme e muito competente para tirar todas as suas dúvidas. Se você é da Grande São Paulo, eu sugiro ligar no 2166-1066 e de todo o Brasil. Fiquem à vontade para ligar sem custo no 0800 010 9000. Então,
vamos já aqui abaixo do seu vídeo, clicar no link que dá acesso direto ao site da Unip para realizar a sua inscrição e matrícula e vamos para um curso de pós-graduação que vai levá-lo para um nível de atuação profissional, satisfação pessoal e reconhecimento social com melhor remuneração, muito mais além.